Vamos chegando aí, vamos nesse momento para nossa live do final do mês de setembro. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Carrijo, sou professor de matemática e de raciocínio lógico. E nós hoje teremos uma live falando de alguns assuntos importantes, na verdade, 2 pontos fundamentais do raciocínio lógico, que são muito cobrados nas provas de concurso público. E as bancas adoram cobrar esse tipo de assunto que nós vamos trabalhar hoje, tá? A ideia é aguardar um pouco o pessoal ir entrando rapidamente e depois trabalharmos com bastante objetividade, mostrando o que nós consideramos significativo para estudarmos dentro do raciocínio lógico. São 2 assuntos, como eu disse a vocês, que são a parte de negações e a parte de equivalências lógicas. É claro que nós vamos aqui abordar as principais negações lógicas, as que são cobradas em prova de concurso. Nós vamos colocar todas, mas nós vamos dar ênfase naquelas que são mais cobradas nos concursos públicos. E depois também vamos colocar, aqui apresentar para vocês, aqui nós chamamos as equivalências mais usuais nas provas, né? Equivalência de uma condicional, a equivalência de uma disjunção inclusiva, são as equivalências mais cobradas nisso. É claro que o nosso objetivo nessa live, nesse momento que nós estaremos juntos aqui, é pontuar isso, irmos direto ao ponto, mostrando como se fazer para que você perceba isso. Quero também desmistificar o que todo mundo coloca como o raciocínio lógico não tem lógica. E aí eu quero que você entenda que quando nós vamos falar tanto nas equivalências lógicas quanto nas negações lógicas, é muito simples desde que você entenda que é uma regra que existe, que nós vamos fazer essa regra e ponto final. Tá? Não é ficar filosofando, buscando muitas explicações relativas a isso. Não, nós vamos, para negar uma conjunção se faz dessa forma, para negar uma condicional se faz dessa forma e ponto final. E você vai chegar na prova, vai olhar o que se tem, se é uma condicional, se é uma disjunção inclusiva, se é uma disjunção exclusiva, se é uma bicondicional, se é uma própria conjunção, e você vai fazer o que é. É importante também, e eu quero salientar isso para todos vocês, que em alguns editais, lá no texto do edital lá, aparece lá o raciocínio lógico e vem algo colocando assim, leis de Morgan. E muitas pessoas se assustam com essa tal de lei de De Morgan. E muitas vezes em sala de aula, até nas nossas aulas gravadas ou nas nossas aulas ao vivo, muita gente fala assim, professor, mas o que são essas tal de leis de De Morgan? E nada mais simples do que são entender essas 2 leis principais dentro da lógica, né? Que a gente vai chamar de primeira lei de De Morgan e a segunda lei de De Morgan. Na verdade, eu coloco que são 2 leis de negações, tá? É a negação direta da conjunção e a negação direta da disjunção inclusiva. Muito simples, tá? Então é a primeira lei de De Morgan e a segunda lei de De Morgan. Isso está lá no edital e às vezes assusta muito todos os nossos alunos que ficam, mas isso. Quando você entende é muito simples, é muito tranquilo desde que você tenha isso. No nosso material aí, você vai perceber, né? Eu vou apresentar e você pode anotar aí tranquilamente também as principais informações que eu coloquei para vocês, tá? Eu fiz um quadro, uma tabela, onde tem todas essas informações, tanto das negações, e fiz um resuminho prático da parte do que nós chamamos das leis de De Morgan, e depois nós vamos falar das equivalências também como um quadro, para que você possa ter tranquilidade de visualizar, de anotar, de gravar isso, para que você possa usar nas provas que estão tendo aí. Quero salientar também que, acredito que vocês devam ter visto hoje na mídia, que vários estados estão voltando a autorizar que os concursos possam voltar a uma certa normalidade, né? É importante você que tinha parado o estudo, ou tinha que dado um tempo, aquela coisa toda, que você volte ao seu ritmo de estudo
Eu quero deixar claro isso para você, em todas as matérias. Isso aí eu estou colocando como um concurso de uma maneira geral, não especificamente só raciocínio lógico, mas que você estude a língua portuguesa, a informática, as leis, as legislações, a parte de administração, e que você tenha essa percepção de que as coisas não é que vão voltar ao normal, mas as coisas começam a ter uma engrenagem onde você já tem que estar se movimentando e se organizando para que você possa estar preparado para quando essa prova aparecer, não só aqui no Distrito Federal, como em qualquer outra unidade federativa, tá? É importante aqui, eu chamo a atenção sua, se você estava preparando, se você estava estudando para a prova de escrivão ou para a prova de agente, que já foram, né, da Polícia Civil do Distrito Federal, que já foram, de uma certa forma, suspensas, canceladas, como eles colocam lá, mas que você não perca esse ritmo, que você volte ao seu ritmo de estudo, que você volte ao seu ritmo de fazer questões, de trabalhar as matérias que você tem mais dificuldade, para que você possa voltar ao ritmo de estudo e esse ato de estudo, tá? Porque não é fácil. E isso é trabalhoso e é uma ideia que eu quero que você perceba, de você continuar, né? Percebe isso de você internamente e dá o gás para você poder voltar a estudar com bastante afinco e bastante vontade. Eu quero agora ir direto agora ao nosso ponto-chave da nossa live, que são falar, explicar, comentar algumas coisas sobre as negações. Então nós vamos dividir isso em 2 pontos, tá? A minha ideia é nós falarmos um pouco dessas negações, darmos algumas explicações sobre elas, e nós vamos também, dentro da nossa live, fazer 8, 9 questões dessas negações e dessas equivalências que são as mais usuais nas nossas provas de concurso público, tá? Então eu quero que você agora acompanhe na tela que vai aparecer aí para você um quadro e algumas informações sobre as negações. Depois nós vamos comentar isso, depois eu vou colocar as questões para que nós façamos juntos. Olhe o quadro, por gentileza, que vai aparecer aí na tela agora. Forma de negar a conjunção, né? A conjunção pode virar uma condicional. Depois você tem uma condicional, se A, então B, virando uma conjunção. Depois você tem ou A ou B, que é uma disjunção exclusiva, virando uma bicondicional, A, C e somente se B. E depois eu apresento aí para você duas formas de negar o que nós chamamos da bicondicional, o A, C e somente se B, que é se transformando na disjunção exclusiva, ou A ou B, ou ainda essa maior aí, que é A e não B, ou B e não A. Eu quero fazer uma explicação tudo disso, e para isso agora eu quero que você venha para cá para o nosso quadro, para a gente poder fazer alguns comentários sobre isso. Então me acompanhe aqui. A ideia geral que eu quero que você entenda comigo aqui é muito simples. Veja, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é simples. Simples por quê? É aquilo e ponto final. Você não tem que criar situações, você tem que entender aquilo que você está analisando. Então, quando eu falo das leis de De Morgan, que são aquelas que eu comentei para você, se nós tivermos algo assim, ó, A e B, então você tem A e B, que pode ser simbolizado, como eu disse para vocês, A, esse símbolo e o B, ok? Então essa é a ideia da simbologia dessa forma. Então veja, se nós vamos fazer a negação disso, e aí eu coloquei anteriormente lá para você, e muita tranquilidade na hora de perceber isso, se eu colocar assim, ó,
qual é a negação de A e B? E aí eu vou botar a negação, lá eu botei um cantoneira que eu estou botando um tio, ok? Estou botando um tio, que é a representação de uma negação também. Você vai ter aqui, ó, a negação de A. Aí eu vou trocar esse conectivo, que é uma conjunção, vai virar uma disjunção, quer dizer, vai virar um ou, e vai ficar não B, como nós vimos lá no nosso exemplo, né, naquele esqueminha que eu coloquei. Se nós tivermos aqui, ó, A e B, e eu solicitar para você a negação de A e B, a ideia é a mesma. Agora eu vou colocar por extenso dentro da língua portuguesa, eu vou pegar não há, trocamos o conectivo E por um ou, não B. Então veja, isso que eu estou colocando para você é o que nós chamamos da primeira lei de De Morgan. Então aqui nós temos a primeira lei de De Morgan, ok? Então bem objetivo, bem prático para você poder entender. Isto que nós temos aqui no quadro é o que nós chamamos de primeira lei de De Morgan. Então você tem A e B, que pode ser simbolizado desta forma. Você tem agora que a negação de A e B está aqui, ó. Então perceba, essa é a parte de simbologia, que simbolicamente nós podemos colocar dessa maneira, e depois aqui eu coloquei por extenso, para que nós possamos fechar tanto a parte simbólica quanto a parte por extenso. Tudo bem? Depois de nós falarmos do que nós temos aqui da primeira lei de De Morgan, nós vamos agora falar da segunda lei de De Morgan, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, A ou B. E aí é muito simples, veja, eu insisto. Quando eu digo simples, eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é simples porque é somente aquilo que você deve fazer. E aí eu chamo sua atenção para cá, ó. Veja bem, eu posso representar isso aqui simbolicamente da seguinte forma: A ou B. Então eu estou colocando a simbologia aqui. Se nós tivermos aqui agora, ó, a negação de A ou B, eu quero que você perceba que nós podemos escrever isto desta forma, ó. Teremos aqui, ó, a negação de A, trocaremos o ou pelo e a negação de B. Então veja, muito simples, porque é só isso que você deve fazer. É claro que se nós escrevermos assim, ó, A ou B, a representação direta de uma negação disso será, bem objetivamente falando, você vai negar a primeira, teremos aí não há, trocaremos o ou por um e colocaremos não B. Essa é a nossa regra geral. O que nós temos aqui é o que nós chamamos de primeira lei de De Morgan e segunda lei de De Morgan. Então note que é muito simples. E se você perceber, eu quero que você tenha essa clareza maior agora, que você vai notar o seguinte: o e se transforma em ou e o ou se transforma em e. Beleza? Então existe uma transformação dessa lei. E quando existe essa transformação, note mais ainda que você está negando a primeira e negando a segunda, nos dois lados, ó, negando a primeira e negando a segunda. Então nós podemos brincar e dizer assim, ó, para fazermos a negação de um e, nego as duas, troco o e pelo ou. E para fazermos a negação do ou, nego as duas, troco o ou pelo e. Essa é a ideia do que nós chamamos de leis de De Morgan. Muito simples isso. Agora vejam, eu disse a vocês que isso são o que nós chamamos das leis de De Morgan. Primeira lei de De Morgan, segunda lei de De Morgan. Agora, quando nós pegamos essa conjunção, e eu peço para você falar para mim assim, além da lei de De Morgan, qual é uma outra maneira de nós realizarmos, nós conseguimos fazer a negação de uma conjunção? Uma conjunção, ela pode virar uma condicional. A negação de uma conjunção pode ser uma condicional. E aí, que eu quero mostrar para você agora, muito objetivamente falando, duas negações juntas. Eu vou primeiro comentar como se faz a negação de uma condicional e a partir daí, pegar a negação dessa condicional, compará-la e chegarmos à negação de uma conjunção. Né? Vamos fazer assim, uma coisa se transforma na outra, como nós vimos aqui. Tudo bem? Então eu vou agora apagar o quadro para a gente poder aproveitar isso aqui. Essa ideia foi básica. Daqui um pouco nós vamos fazer as questões, depois que nós estudarmos todas essas ideias das negações, aí nós vamos fazer
alguma coisa das negações e aí verificaremos o que nós entendemos em relação a isso. Tudo bem? Vamos lá. Veja bem, ó, eu comentei com vocês sobre esse ponto, né? Sobre esse ponto relacionado ao que nós estamos falando, mas assim, a ideia é muito básica, eu insisto, é básico, mas eu quero muita atenção no que eu vou colocar aqui para você. Se nós tivermos aqui, ó, se A, então B. Então isso é uma condicional, ok? Essa condicional eu posso representá-la desta forma. A, essa setinha para a direita, B. Então veja, quando eu faço essa negação, A, essa setinha para a direita, e coloco aqui a negação disso, a regrinha básica. E eu quero que você entenda que isso é uma regra básica mesmo. Para fazer isso, você vai repetir a primeira, colocar a conjunção, colocar um E, né, a ideia de um E, e negarmos a segunda. Repete e nega, a gente fala assim, repete e nega, repete e nega. Talvez você já tenha estudado a ideia do mané, mantém, nega, como você quiser. Eu gosto de falar repete e nega, repete e nega. Tudo bem? Então perceba, o que eu estou querendo que você note aqui? Nós temos uma condicional e essa condicional ela se transforma em uma conjunção. Então, se a negação de uma condicional é uma conjunção, percebam que se nós fizermos a inversão, se nós negarmos uma conjunção, ela voltará para ser uma condicional. É só isso. Caio, eu não entendi. Então, se você não entendeu, faz o seguinte, se você tem um sim então, a negação vira um E. E se você tem um E, a negação pode ser um sim então. Porque quando você faz a negação de uma negação, você tem a sua afirmação. Caio, aí que eu não entendi nada. Então vamos colocar aqui uma coisa para você poder entender. Se nós tivermos a seguinte frase, ó, ontem choveu. Ontem choveu. Tudo bem? Vamos chamar essa frase aqui de uma proposição P qualquer, ontem choveu. Aí eu vou chegar para você e vou falar assim, ó, faz comigo o seguinte, vamos negar essa proposição. Então eu quero a negação de ontem choveu. Então para nós negarmos isso, o padrão lógico que eu quero que você entenda é prático. Você vai pegar a partícula não e colocar ela antes do verbo. Então nós vamos ter aqui, ó, ontem não choveu. Ontem não choveu. Beleza? Então a gente, se não tem a partícula não, nós estamos colocando a negação. Beleza. Agora, olha o que eu vou pedir para você. Eu vou querer que você faça para mim a negação da negação de P. Então, olha onde eu quero que você raciocine para você poder entender. Vamos ver, nós tínhamos o P e negamos o P, ok? Negamos, colocamos um não. Então a negação de P está aqui. Tudo bem? Agora, se nós iremos realizar agora a negação da negação, note que eu estou negando essa proposição. Então eu estou negando ontem não choveu. Se eu estou negando ontem não choveu, eu quero que você entenda. Quando não tem um não, eu coloco. Quando tem um não, eu retiro. Então o que eu quero que você entenda direto? Vai lá, tira um não. Pronto. Vai lá e tira um não. Chego lá e tiro um não, então eu vou escrever quem? Pô, se eu estou tirando o não desta frase, porque é a negação de uma negação, ela volta a ser a proposição P, que é quem? Ontem choveu. Então, no frigir dos ovos, qual é a ideia que eu quero que você guarde aqui? Se você tem uma informação e nega, neguei, aí você nega a negação, volta para a afirmação inicial dela. Então vamos entender o seguinte, vamos supor que nós tenhamos uma condicional. Suponha que o P seja uma condicional. Aí eu nego a condicional, vem para cá. Aí se eu nego a negação da condicional, volta para a condicional. É esse raciocínio que eu quero que você entenda na questão. Então nós estamos fazendo a negação de uma negação. Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar, neguei a condicional, virou isso. Não consegui gravar, então decora. Tá? Decora como? Repeti e neguei, repeti e neguei. Então essa é a forma de eu pegar isso. Isso quer dizer que se nós tivermos aqui, ó, CA, então
B, e eu pedi para você qual é a negação disso, eu espero que você escreva para mim assim, ó, A e não B. É isso que eu espero que você escreva para mim. Fechou isso? Tá, entendi essa parte. Vamos aqui para nós fazermos a parte 2, a parte 3, vamos chamar aqui, a parte 2. Vamos considerar o seguinte. Se nós tivermos aqui, ó, A e B, o que eu quero que você entenda, ó? E aí que vem a sacada. Se eu usar o mesmo raciocínio da lá de cá, eu tinha uma proposição que seria o P. Neguei, virou essa. Se eu negar essa, vai voltar para aquela. Então, se eu negar essa, vai voltar para aquela. Então, se eu estou negando um E, então é isso que eu quero que você entenda. Se eu estou negando um E, esse E volta para um sim, então. Lá atrás, naquele primeiro modelo que nós vimos, nós fizemos as leis de De Morgan, a conjunção se transformando em disjunção e a disjunção se transformando em conjunção. Aqui eu estou te mostrando que existe uma maneira onde uma conjunção negada vira uma condicional, e é isso que eu quero que você entenda. E como é que vai virar essa condicional? Ó, observa, ó, eu estou repetindo, ó, repeti, tirei o C e o então, coloquei um E, tirei o C e o então, coloquei um E, e peguei a negação, ó, neguei. Ó. Se tem um não B e aqui é B, é porque eu neguei. Então a ideia é a mesma. Então olha como é que vai ficar legal essa coisinha linda aqui, ó. Se eu tenho A e B, que é representada desta forma. Recorde-se, ó, que é representada dessa forma. E eu peço para você fazer a negação de A e B. Eu quero que você guarde categoricamente para mim, que nós faremos isso aqui como, ó, vai ficar assim, ó, A se então a negação de B. Essa é a regrinha. Porque, ó, se aqui eu repeti e neguei, para voltar eu vou repetir, então negar. Repetir, colocar um então e negar. Isso quer dizer que se nós tivermos assim, ó, e aí eu quero que você guarde comigo aqui, ó, A e B, e eu peço a negação disso para você, você irá escrever para mim assim, ó, se A, então não B. Se A, então não B. Então, essas são as ideias que nós temos relacionadas à negação da condicional e a negação de uma conjunção. Então, nós estamos fazendo as duas negações, estamos fazendo aos pares, por quê? Para que a gente possa ter esse entendimento e para que isso fique claro para nós, tá? Então, essa ideia é fundamental para nós. Então, vamos fechar aqui o que já vimos até agora. Falamos das leis de De Morgan, né? A conjunção virando uma disjunção virando uma conjunção. E vimos agora uma condicional que negada vira uma conjunção e uma conjunção que negada vira uma condicional. Então já fechamos aí, se nós analisarmos, mais algumas negações. O que eu quero que você feche comigo agora é o ponto-chave dos dois próximos conectores lógicos, dos dois próximos conectivos lógicos que têm as suas negações, que será a disjunção exclusiva e a bicondicional. E para isso, vamos novamente direto ao que nos interessa, sem delongas. Acompanhe comigo aqui o que eu quero que você perceba primeiro. Não é entenda, perceba. Veja bem, qual é o ponto-chave disso aqui? Você acompanhar assim comigo, ó. Observe aqui. Se nós tivermos aqui, ó, esse A, esse símbolo e o B. O que é isso? Isso é uma disjunção exclusiva. Isso aqui nós vamos representar da seguinte forma, ó. A gente vai colocar assim, ó, ou A ou B. Então aqui está a parte simbólica e aqui está a parte representativa dentro da nossa língua portuguesa. Se nós colocarmos isso aqui agora, ó, queremos a negação de essa disjunção exclusiva. Como é que teremos essa negação? Vamos lá, nós vamos ter o seguinte, ó, vai ser A, C e somente CB. Então eu estou te dizendo que a negação de uma disjunção exclusiva é uma bicondicional. Mas, Carrijo, eu preciso... Não, você não precisa. Você precisa saber que isso é isso e ponto final. Na sua prova, se tiver um bichinho desse, você pode escrever dessa forma. Se tiver uma coisinha dessa, você vai escrever dessa forma e ponto final. E vai direto ao ponto. Agora, se nós tivéssemos assim,
que algumas provas, né, já aconteceu alguma coisa assim, ó. Se nós tivermos no texto algo assim, ó, ou A ou B, e aí nós queremos saber qual é a negação disso. Então veja, a negação disso vai chegar ao ponto de nós colocarmos assim, ó, A, C, somente C, B. Então veja que é muito simples você perceber isso aqui. Agora, vamos fechar a ideia para a gente poder associar. Você vai ver que eu sempre estou comparando algo, que uma se transforma na outra, outra se transforma nela, para que nós façamos esse entendimento com maior clareza. Se nós tivermos aqui agora algo assim, ó, acompanha comigo, assim, ó, A, C e somente CB, que eu vou botar aqui, então isso aqui vai ser A, C, somente C. Deixa eu escrever isso aqui direito, que está muito apertadinho aqui. Eu vou escrever para cá e depois eu simbolizo lá, que é melhor. Acompanha aqui, vai ser assim, ó. A, C, somente CB, ou que em termos de símbolos, nós teríamos assim, a setinha que vai, a setinha que vem. E aí eu peço para você, ó, vamos fazer a negação desse troço. Vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, a negação disto. Então, veja, a que eu quero apresentar agora é associando com essa. Se eu vi que eu negando um ou virou um se somente C, se eu negar o se somente C, volta para a negação do ou. Esse ou, que é a adjunção exclusiva. Então eu vou dizer para você que uma das negações possíveis da bicondicional será quem? O que nós temos aqui, e aí eu quero que você acompanhe comigo, vai dizer o seguinte, ó, A ou B. Então isso é a negação possível. Isso, continuando, nós vamos ter aqui, ó, A, C, somente C, B. E eu pedi para você a negação disso. Eu espero que você coloque para mim aqui como, ó, vai ficar como? Aí, ó, ou A ou B. Então, vamos fechar até agora o que nós vimos para você ver o porquê que eu estou trabalhando dessa forma para você guardar. Lá no início nós falamos das leis de De Morgan. As duas leis de De Morgan. Uma lei se transforma na outra, negando os dois elementos. Se você tem A e B, vai ficar não A ou não B. Nega as duas, troca o E pelo OU. Se você tem A ou B, vai negar as duas e trocar o OU pelo E. Então vai ficar não A e não B. Então nós vimos essas duas. Depois acabamos de ver também o se então se transformando num E e um E se transformando no se então. Belezinha? Fechou essa ideia. Aqui agora, que nós estamos vendo que a negação de um ou é um C e somente C, e que a negação de um C e somente C pode ser um ou. Veja, eu disse pode, porque nós não temos só essa negação. Da mesma forma que muita gente fala assim, qual é a negação de um E? Veja, a negação de um E com uma lei de De Morgan vai ser um ou. A negação de um E pode ser um ou, mas também pode ser um se então. A negação de um E pode ser um ou, mas também pode ser um se então. Então fechamos essa aqui. Para finalizarmos agora a parte de negações, nós vamos falar da outra possibilidade de negação de uma bicondicional. E ela agora eu preciso de muita atenção porque ela tem alguns detalhes. E eu quero que você acompanhe comigo esses detalhes para você poder entender. Veja bem, o que eu quero que você visualize aqui comigo? Primeiro eu quero que você veja para fazer sentido e depois você compreenda. Nós vamos ver. Então, ó, quando eu falo do C e somente C, olhe para cá. Eu estou dizendo que o C e somente C é isso aqui. Beleza. Mas veja o nome que é dado a esse conector lógico, esse conectivo lógico. Bicondicional. Esse prefixo bi significa dois. Duas condicionais. Então, o que eu quero que você visualize ali? Olhe para aquilo e entenda que nós temos nada mais nada menos que duas condicionais. Uma condicional que vai de A para B, e aí eu coloco um E, uma condicional que vem de B para A. Então, nós temos isso, ó. Então, a bicondicional pode ser escrita daquela forma. Então, nós temos essa maneira de escrever isso. Então, se nós tivermos aqui, ó, A, C, E, somente CB, isso pode ser reescrito da seguinte forma, ó. Se A, então B, e se B,
então A. Essa é a sacada de você entender que isso é uma bicondicional. Beleza? Fechamos a ideia da bicondicional aí. Você já entendeu a logicidade que nós temos. Então, ó, bicondicional. Uma condicional, duas condicionais ligadas. Ó. São duas, uma e outra. Por isso que o conector que liga as duas vai ser uma conjunção, vai ser um E. Agora, como faremos a negação disto? Que pensando nesse modelo. Então, percebam, o que eu quero que você note? Essa bicondicional, se você olhar com bastante atenção, eu estou querendo negar isso, ó. E para negar isso, eu quero que você note que isso aqui é uma primeira proposição, isso aqui é uma segunda proposição e elas estão conectadas por um E. Então nós estaríamos negando um E. Nós estaríamos negando uma conjunção. E como é que eu posso negar? De duas maneiras, como você já viu. Mas vamos usar a lei de De Morgan. E eu vou usar a simbologia para ficar mais fácil. Então se você tem assim, ó, A, se então B, E, B, se então A, e eu vou botar um colchete nisso aqui e vou falar que eu quero a negação disso. Agora note, negar isso é a mesma coisa de eu negar o A, se e somente se B. Então, por que eu estou dizendo que isto é a mesma coisa daquilo? Então, eu estou fazendo a negação de uma bicondicional. Agora, vamos entender como é que eu faço algo quando eu tenho aqui um conector que é a conjunção e aqui eu teria uma proposição e uma outra proposição. Então vamos entender como é que nós faríamos isso. O primeiro passo é, para negarmos isso, vamos trocar esse conectivo por um ou. Sai a conjunção e vira uma disjunção inclusiva, um ou. Nós vamos negar uma condicional. Você já viu como se nega condicional? Você repete a primeira, coloca um E e vai negar a segunda. Eu vou até colocar esse cara mais aqui para cima. E você vai negar isso. Então nós vamos ter essa parte aqui, ó. Então viu, ó. Estou negando só esse cara, então eu estou repetindo a primeira, tirando o sim então, colocando o e negando a segunda parte. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, vamos repetir a primeira, só que naquele caso, a primeira proposição em questão é a letra B, né? A proposição B. Então nós vamos ter B, colocamos E e negamos a segunda, não há. Então nós temos isso aqui. Então eu estou dizendo que uma maneira de negar a bicondicional também está aqui, ó. Isso aqui é uma outra forma de se negar uma bicondicional. Escrevendo isso por extenso, nós teríamos que a negação seria A e não B, ou B e não A. Então, vimos aí todas as nossas ideias de negações que são fundamentais para nós. Visto isso, falei para vocês que nós teríamos alguns exercícios para conversarmos sobre eles. Vamos procurar aí dentro dos nossos 9 exercícios que eu separei para vocês, aqueles que falam sobre negações. E, verificando aqueles que falam sobre negações, nós vamos aplicar essas regrinhas, que eu quero que você entenda como regrinhas. Você vai ter isso como regra, você vai estudar. Ah, não consegui entender, decore. Decore. Você não tem, decora. Você vai ver que com o passar do tempo vai ficar mais claro para você. Ah, mas Carlos, eu gostaria de entender. Ah, então tem que ser um curso mais detalhado para você poder entender. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora, vou olhar a garganta um pouquinho, eu vou pegar agora, você vai pegar os exercícios daqui um pouquinho, nós vamos procurar exercício por exercício. Eu vou ler ele com vocês, depois de ler ele com vocês, nós vamos fazer buscando essas regrinhas que nós estudamos agora. Ok? Aos exercícios, vamos lá. Exercício de número 1. Vamos ver o que ele fala o exercício de número 1 aí. Olha aí na tela para mim, tá assim, ó. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então, deixa eu ver o que está escrito ali. Então o cidadão fica satisfeito, é isso? Então, ó, julgue o item a seguir. Então, primeiro lá. A primeira diz o seguinte, ó. Ele quer uma proposição logicamente equivalente. Nós não vimos equivalência ainda, então vamos deixar essa quietinha. Vamos no item 2. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, a proposição, o servidor não gosta do que faz ou o cidadão cliente não fica satisfeito, é uma maneira correta de negar a proposição P. Pá.
Então vamos aqui. Eu vou escrever a proposição P, mas olha ela ainda aí, enquanto eu vou escrevendo ela aqui no quadro, para nós falarmos. Ele está querendo saber, no item 2, ele quer saber a negação. Tá? Então veja, ele está dizendo que a proposição lá é: se o servidor gosta do que faz, eu vou escrever ela aqui, ó. Se o servidor gosta do que faz, aí nós vamos ter o que aí? Então, o cidadão cliente fica satisfeito. Vou botar aqui, ó. Então, aí, ó, o cidadão cliente fica satisfeito. Maravilha. Então, nós temos aí, voltamos aqui, ó, olha para mim agora, ele quer saber a negação disso aqui. Então, o primeiro passo que eu quero que você lembre é o seguinte: como é que se nega uma condicional? A condicional vai virar uma conjunção. Então, se nós fizermos isso, essa, ó, tá, eu deixei o então separado aqui. Eu já sei que ligando as duas frases, nós vamos ter um E. Então, nós vamos ter um E aqui. Vamos botar aqui um E. Esse E vai estar ligando quem? A primeira proposição que eu vou repetir toda. Então, nós vamos ter aqui, ó, o servidor gosta do que faz. E nós teremos aí o E. E agora, ó, lembre-se, é o E que nós vamos ter. Nós estamos fazendo negação. Só que nós vamos negar essa proposição aqui, ó. Então, eu vou botar até de uma outra cor, vai ficar o cidadão cliente. O cidadão cliente. Aí, veja, para negar, vamos botar, lembra, ó, coloca um não antes do verbo. Não fica satisfeito. Então, veja, é isso que nós temos. Agora, veja, se você olhar o que você tem aí, ele falou assim: o servidor não gosta do que faz. Já está errado, não tem um não aqui. E ele ainda usou o conectivo, ó, ou o cidadão. Então ele está errando, porque ele colocou um não aqui. Então está errado por isso. E está errado por causa desse ou também que ele colocou aí. Então, logo, esse item é um item errado. É um item errado. Tudo bem? Vamos lá, olha a questão de número 3 para mim. Vamos ver o que a questão de número 3 diz assim para a gente. Ela fala assim, ó: com relação à lógica proposicional, diga os itens que se seguem, considerando que P e Q sejam proposições adequadas. Aí ele diz o seguinte: a expressão, veja a questão que o César colocou para a gente. A expressão que ele colocou aí, negação, o que ele quer, o que significa tudo que ele colocou aí para nós? Então vejam, eu vou anotar isso no quadro para te explicar o que significa cada uma dessas simbologias que estão aí, para que a coisa fique clara e você possa entender o que a banca Cécio Sebrasp cobrou da gente aí. Então você tem aí, primeiro passo, você tem um símbolo da negação, um P, esse símbolo, essa simbologia aqui, e depois você tem um outro símbolo desta forma, e aí você vai ter algo que é assim, ó. Acompanha comigo. Vou botar aqui em termos de simbologia para ficar fácil você entender isso aqui. Então acompanhe comigo. Olha aqui que você vai perceber, ó. Ele está falando que isso aqui é uma das leis de De Morgan. É uma das leis de De Morgan. Veja bem. Vindo o que a gente estudou claramente, você vai perceber aqui que nós temos aqui a negação de uma conjunção. E dentro da lei de De Morgan, a negação de uma conjunção será nada mais nada menos que você negar a primeira, negar a segunda, trocar o E por um OU. E é isso que nós temos. Desta forma, o gabarito dessa questão é um item correto. Só que eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Este símbolo aqui, gente, ó. Este símbolo aqui, ele significa o símbolo de equivalência. É um símbolo que é importante você estar atento. Então, isso é uma ideia de equivalência. Não confunda esse símbolo com o da bicondicional. O da bicondicional vai ser só um tracinho. Isto aqui é uma bicondicional. Isto é uma equivalência, tá? Não confunda faraó do Egito com farofa de cabrito. São coisas diferentíssimas aqui. Tudo bem?
Beleza? Então são coisas diferentes. Isso é equivalência, isso aqui é uma bicondicional. Vamos agora ao exercício número 4 para ver o que ele trabalha para nós. Ele está falando assim, ó. Na verdade, o que ele está falando assim, ou ele está falando de uma negação, que é ou o ministro da Fazenda, ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. O que ele está dizendo para a gente é isso. Então, nós temos aí a ideia de um ou. Tá? Muita gente fala assim, o CESP não cobra ou. Estou mostrando para você que tem um ou aí. Vejam, vamos só lembrar rapidamente a ideia do ou. Você viu que se nós temos A ou B, a negação disso vai ser um A, C e somente se B. Então, se nós temos a informação lá, só volta um pouquinho para poder ler a primeira informação, ó. Sobe só um pouquinho, não, aí. Está dizendo assim, ó, ou cai o ministro da Fazenda ou cai o dólar, a ideia é, isso vai virar um C e somente C, onde a gente vai ter a negação da colocação do jornalista equivalente, quer dizer, é equivalente, tudo bem. Então, toda vez que falar que a negação é equivalente, eu quero que você entenda que ele está dizendo que a negação é igual. Não misture equivalência com negação. Equivalência é uma coisa, negação é outra. Mas se vier primeiro a palavra negação e depois ele falar equivalente, ele quer que você encontre, que você determine, que você faça a negação. Ele está dizendo que a negação é equivalente, a negação é igual a quê? Então você vai ter, ó, cai o ministro da Fazenda, C e somente C, cai o dólar. Então perceba, se eu estou dizendo, ó, eu não nego nada, eu tenho um ou e eu repito as duas proposições, colocando apenas o C e somente C. Então se eu vou repetir, cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar, então vai cair. Cai o ministro da Fazenda, C e somente C, cai o dólar. Ou cai o dólar, C e somente C, cai o ministro da Fazenda. Então note que esse exercício será gabaritado como certo. É a negação de uma disjunção exclusiva, é uma bicondicional e ponto final. Ok? Bem tranquila a questão. Passemos para a próxima, fazendo a gentileza. Questão de número 5, ele está falando em equivalências. Essa aí a gente vai deixar, não vai falar dela agora. Questão de número 6, ele também está falando de equivalência, nós não vamos falar dela agora. Vamos ver a questão de número 7. Ó, questão de número 7. A de número 7 diz assim para nós, ó, uma negação. Ótimo. Uma negação lógica para a afirmação. João é rico ou Maria é pobre? É. Então vamos lá. João é rico ou Maria é pobre? Vou escrever isso aqui para vocês. Ó. João é rico. João é rico ou Maria é pobre? Então veja. A ideia central nossa aqui é você enxergar que nós temos uma disjunção inclusiva e a negação disso vai ser, vou negar a primeira, trocar esse cara aqui por um E e negarmos a segunda. Então vai ficar, João não é rico e Maria não é pobre. Então vamos lá. Por que eu escrevi isso? Por duas coisas. Vamos gabaritar a primeira questão e eu depois vou chamar a sua atenção para isso aí. Vamos procurar se nós temos essa informação, uma vez que ele fala isso. A letra A está falando de um sim, então, não é isso que nós queremos. João não é rico, beleza até agora. E Maria não é pobre, então, alternativa de letra B de bola. Só que eu gostaria de chamar a sua atenção para isso aqui. Esta frase de azul, ela pode ser reescrita, não apareceu aí, mas ela pode ser reescrita da seguinte forma, ó. João não é rico, e eu vou pegar esse E, vou juntar com esse não, vou fazer a junção dos dois, e vou escrever assim, ó, João não é rico, nem Maria é pobre. Tá? Então, esse E, nem, lembre-se, é a junção do E mais um não. Então, perceba, eu não estou dizendo que esse vermelho é negação do azul, eu não disse isso. Eu estou dizendo que esse nem é a junção do E, a fusão do E mais um não. Essas duas formas, tanto azul quanto vermelha, são maneiras de negar a que está de preto. Tudo bem? Então, se na letra B estivesse escrito João não é rico, nem Maria é pobre, então seria uma negação também. Ok?
Vamos ver o que diz a questão de número 8. A questão de número 8 fala também em uma equivalência, nós não vamos falar agora. E a questão de número 9 fala de uma negação. Então nós vamos fazer essa negação para finalizarmos a parte de negação e começarmos a falar sobre as equivalências de uma maneira mais objetiva também. É uma questão da VUNESP, diz a afirmação canto e danço. Então, canto e danço. Então ele pede para nós, ele quer uma negação dessa afirmação. Cuidado, nós temos um e. Muitos apressados vão dizer, então a negação de um é o ou. Então eu vou botar assim, ó, negação 1 vai ser não canto, troca o e por um ou não danço. Perceba? Isso seria uma negação tranquila para nós. Vamos ver se a gente tem isso, ó. Não canto na letra A tá certo, mas tem um e. A letra B não canto ou não, ó, não danço ou não canto. Ele só inverteu as duas. Posso inverter sem alterar nada? Na que a gente chama na disjunção inclusiva, posso. Não poderia numa condicional, mas aqui eu posso. Só que eu quero chamar a sua atenção o seguinte. Isto é uma negação, mas nós temos uma negação 2. A negação 2 que nós podemos escrever vai ser assim. Esse cara virando uma condicional. Então eu vou repetir a primeira proposição, vai ficar se canto, então não danço. Então nós teríamos aqui também como negação essa segunda aqui. Então veja, ou a primeira é negação ou a segunda é negação. As duas são possíveis negações. Então você precisa estar atento para não achar que exclusivamente a negação de uma conjunção, a negação do e, será somente um ou. Ela pode virar também uma condicional. Agora vejam, eu já estou mostrando isso aqui por quê? E eu botei essa questão para você poder já ir entendendo. Olha o que eu quero que você compreenda. Se eu estou dizendo a você, e é por isso que eu quero fechar aqui, para nós começarmos a falar de equivalência. Se eu estou dizendo que essas duas correspondem à negação desta azul, eu estou dizendo que essas duas correspondem à negação da azul. Se as duas são negações da azul, eu estou dizendo que elas se equivalem, uma vez que elas são negações. Então, o que eu estou querendo dizer? Que escrever não canto ou não danço é equivalente a escrever se canto, então não danço. Ou ainda, escrever se canto, então não danço, é equivalente a escrever não canto ou danço. E é aí que eu quero já começar a falar do que é ser equivalente. Quando nós falamos que duas proposições são logicamente equivalentes, duas proposições compostas, a informação para deixar clara para nós é dizer o seguinte, que os valores lógicos dessas proposições são os mesmos, que a tabela verdade de cada uma dessas proposições é a mesma. Então eu estou dizendo que essas duas proposições aqui, a de vermelho e a de preto, elas têm os mesmos valores lógicos, elas têm a mesma tabela verdade. Isso é ser equivalente dentro do estudo da lógica. E aí sim, nós vamos aqui colocando para você entender quais são as equivalências mais comuns nas nossas provas. Então, equivalência 1. Se você tem aqui A, se então B, isso aqui vai ser igual. Eu vou querer que você entenda aqui a ideia de equivalente. Vou colocar primeiro, vou botar o símbolo de equivalente para ficar mais claro para nós. Isso aqui será equivalente a dizer, ó, não B, então não A, mas também dizer aqui uma outra equivalência, A, ou melhor, não A, vamos botar bonitinho aqui, ó, não A ou B. Então, essas duas são equivalências da nossa condicional. Se nós entendemos que são equivalências, e aqui eu tenho um se então virando um ou, e é equivalente, eu posso dizer também que se eu tenho aqui, ó, A ou B, isso é equivalente a eu escrever uma disjunção exclusiva como, presta bastante atenção agora, a negação de A, então B. Tá? Então nós vamos ter exatamente essa informação. São
equivalências mais usadas nas provas, tá? Então, se você tem se A, então B, você pode escrever isso. Então, tem várias maneiras de memorizar. Olhando lá, nessa primeira, ó, você pode entender o seguinte, olhando para lá. Poxa, aqui eu tinha A e B nessa ordem. Eu mudei a ordem, eu mantive o conector, mas eu mudei a ordem. E se eu mudei a ordem, eu neguei. Então você pode brincar como o troca a ordem, nega, inverte, nega, vai afirmando, volta negando. Como você achar melhor você memorizar isso. Aqui nós temos uma outra ideia também, né, que é ele se transformar em uma disjunção exclusiva, num ou. Como é que nós vamos fazer? Você vai negar a primeira, colocar o ou e repetir. Nega ou repete. Cuidado. Aquilo lá, o primeiro, não é negação. Dica. Você nunca vai negar um conectivo com ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? A negação de um sim então não é um sim então. A negação de um e não pode ser um e. A negação de um ou não vai ser um ou. A negação de um todo não vai ser um todo. Ok? Então, cuidado. A negação de um conectivo nunca será ele mesmo. Então, com base nesse entendimento de você perceber essas equivalências, eu quero ir agora para nós podermos fazer as nossas questões sobre equivalência que não fizemos. Mas eu quero que você entenda essas duas formas de equivalência. O se então virando aquilo que nós estamos falando e o ou virando essa outra parte. Ok? Vamos lá nas questões. Vamos começar na questão 8, que já está pertinho da 9 aí. Vamos fazer a questão 8. Vamos comigo aí. Olha lá. Sobe aí para você poder ler comigo a questão de número 8. A questão de número 8 diz assim, ó. Uma afirmação equivalente. Se estou feliz, então passei no concurso. Então vou escrever isso, ó. Se estou feliz, então passei no concurso. Vamos comigo aqui para nós visualizarmos aqui, ó. Se estou feliz, então passei no concurso. O que eu quero que você procure de cara aqui? Na primeira, você vai inverter, então vai ficar assim, ó. A primeira equivalência, vou chamar de equivalência 1, vai ser se não passei no concurso, então não estou feliz. E você vai procurar essa. Vamos lá, vamos ver se tem essa aqui. Sobe aí as alternativas para eu poder ver. Então, ó, olha aí, já tá as alternativas aí, ó. Então a letra A não é se não passei no concurso, até agora tá tudo certo, não estou feliz. Então isso aqui tá na letra B de bola, vai ser a nossa equivalência lógica. Tranquilo, né? Letra B, você usou exatamente a regra que a gente fez. Você inverteu as proposições e negou cada uma delas. Se não passei no... Desculpa, não falei letra B? Volta lá. Acho que eu me equivoquei. Volta lá na questão 8. Se não passei no concurso... Ah, não, tá certo. É letra B mesmo. B de bola, não D. B de bola. Ok? A questão 7 nós já fizemos. Vamos agora à questão de número 6. Olha a questão de número 6 aí. Tá dizendo assim, ó. Se João canta ou Maria... Tá. Essa eu vou deixar por último. Essa aí eu vou deixar por último porque ela trabalha um pouquinho... É uma questão um pouco mais trabalhosa. Vamos subir mais um pouquinho. Essa aí, não, tem a primeira questão. Olha lá a primeira questão. Vamos fazer a primeira questão. Olha lá a primeira questão, diz o seguinte, ó. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Ele está falando de uma proposição logicamente equivalente. Então veja, vou escrever novamente isso aqui para você acompanhar comigo. Ó, se o servidor gosta do que faz, então perceba, aí então, vou botar aqui, ó, então, o cidadão cliente fica satisfeito. Então veja, ele está falando, pelo que ele colocou aí, numa equivalência. Então eu quero que nós vamos olhar para essa proposição composta que nós temos aqui, que é uma condicional, e eu quero que você inverta isso. Se nós invertermos isso, nós vamos ter, ó, se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz.
Olha o que está escrito lá. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor, faltou um Rzinho aqui, ó, o servidor não gosta do que faz. É exatamente o que nós falamos, então nós temos que o item vai ser um item correto, tá? Tranquilo. Veja bem, é aplicação direta. Eu peguei esses dois porque eles falam exatamente do que nós vimos. Vamos lá na nossa questão de número... Vamos, baixa um pouquinho, pode abaixar mais. Acho que é a questão de número 4. Na 4 foi. Então, volta na 3, que eu não sei se eu fiz a 3. Já fiz a 3, então vamos na 5, questão de número 5. Ótimo, questão de número 5, eu acho que deve ser a nossa última questão, devido ao nosso tempo aí. Depois a gente faz um comentário da questão número 6, que vai ficar para um próximo momento. Então a gente até arruma um outro momento para uma outra live, para comentar mais algumas outras questões relacionadas a isso. Veja bem, ele está dizendo o seguinte, ele colocou uma proposição S qualquer aí e disse que ela é, abre um parênteses, abre outro parênteses, um P, esse símbolo, aí ele coloca a negação de que, fechou isso aqui, colocou lá um ouzinho, abre um parênteses, colocou a negação de P e R, fechou isso aqui, botou lá um sim então, e aí ele vai e coloca um Q ou um R, dessa maneira. Ele coloca lá uma proposição T qualquer, onde essa proposição T qualquer, olha o que ele faz. Ele está colocando aqui um P, esse símbolo, a negação de Q, manteve. Ó, observe que, na verdade, o que ele fez foi copiar a mesma proposição que estava. Só que ele agora, perceba o que ele fez. Ele colocou um símbolo que é um E e fez a negação de Q, colocou um E e fez a negação de um R. Vou botar da forma como está aí para você poder entender. É a negação de um R. Tá? Aí ele diz o seguinte para nós. Ele fala assim, ó, as proposições negação de P e T são equivalentes, ou seja, tem a mesma tabela verdade, independentemente dos valores lógicos das proposições simples P, Q e R que a constituem. Ele está dizendo o seguinte, ó, a negação de S é equivalente a T. É isso que ele está dizendo para a gente. Tá? Veja bem, ele está falando a negação disso é equivalente a isso. O que eu gostaria que você enxergasse e aí enxergar mesmo, veja, ó, aqui nós temos, olha que interessante essa questão. Nós temos uma condicional que quando negada, se eu pegar isso e negar, vai virar uma conjunção. Ok? Repetindo a primeira proposição. Então eu vou repetir isso aqui. Note que ele repetiu. Igualzinho, ó, tá igual. Ele trocou esse conectivo por uma conjunção. Tá a conjunção aqui, ó, certinha. E ele vai negar isso. Aqui ele vai negar. Se ele vai negar isso, nós temos uma disjunção inclusiva. Então, nega, tira o ou, coloca um e e nega. Então, note que o que ele tem aqui é exatamente o que ele disse. A negação daquela é equivalente, é igual em termos de valores lógicos a T. Elas têm a mesma tabela verdade, elas têm os mesmos valores lógicos. Ok? Então, uma questão fundamental, uma questão muito fera aqui, para a gente poder finalizar aí. Tá, temos aí a questão de número 6, que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela para uma próxima live, para que nós possamos fazer, e a gente até tem a oportunidade de fazermos mais outra live, com mais outros exercícios, e falarmos um pouquinho mais das equivalências. Por quê? É importante que você entenda que essas equivalências elas podem ampliar, elas podem ter um pouco mais de profundidade no estudo dela. Okay? Que várias outras questões. Tanto em questões do CESP, é uma questão da Carlos Chagas, quanto questões da Carlos Chagas, da Getúlio Vargas, okay? Do IADES também. Então é importante que você visualize tudo isso aí. Quero agradecer a todos a presença de vocês nessa live e a gente conta aí com o pedido de vocês para outras lives com outros assuntos da parte de matemática, da parte de raciocínio lógico, quem sabe até da parte de estatística também, para que a gente possa contribuir para o sucesso de vocês. Agradeço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.